quais são os cuidados que a gente tem que ter com os resíduos, sobretudo nessa época da pandemia, para evitar a contaminação do pessoal que trabalha na limpeza? A gente ficou sabendo que nas cooperativas encontraram luvas no meio do material reciclável. Então é muito importante essa orientação. Quando vocês tiverem luvas descartáveis, máscaras, é para descartar junto com o resíduo comum, tá bom? Coloca dentro de um saquinho as luvas e as máscaras, porque elas podem estar contaminadas, tá? Amarra bem o saquinho e joga dentro da sacola que você vai usar para o lixo comum mesmo. Outra dica importante é reaproveitar tecidos para você fazer máscaras reutilizáveis, porque dessa forma você evita que mais máscaras sejam descartadas ou que vão para a natureza, vão parar no mar, nos lagos, rios, né? Então essas máscaras são ótimas, elas também têm um efeito eficiente no combate ao coronavírus e a gente tem vários modelos, né? Dá para você fazer com pedaços de pano e lavar. Sempre que for reutilizar, né? Quando você tira a máscara, não toca nelas, né? Você tira elas pela alça e lava, já coloca para lavar assim que chegar em casa e depois passa e reutiliza, tá bom? Outra orientação importante, ó, vocês veem que esse saco tá com marcação porque quando a gente for preencher o saco de lixo, preenche até 2/3 da capacidade dele. Não preenche ele até a boca de um jeito que você amarra e fica quase estourando. Porque assim a gente evita também a contaminação do pessoal da limpeza, tá? Eu vou simular aqui como se eu tivesse jogado... Vou fazer uma simulação, tá, gente? Não vou jogar almofada no lixo. Só pra gente mostrar aqui. Então, preenchemos até 2/3 da capacidade do saco, né? Depois disso, a gente coloca ele dentro de outro saco, tá bom? Aí, isso pode parecer meio contraditório, né? Você vai falar, nossa, mas aí vai enviar mais material para natureza, né? Mais material para aterro. Só que nesse momento, isso é muito importante para evitar mesmo a contaminação dos trabalhadores da limpeza que estão diretamente expostos com esse material. Aí você amarra, faz 2 nós bem reforçados nos sacos, tá? E depois a outra orientação também é a gente limpar essa alça dos sacos, porque os profissionais da limpeza vão ter contato direto aqui. Então faça uma água sanitária, borrifa água sanitária nessas partes aqui, tá? Onde o pessoal vai pegar mesmo, ou álcool 70. E aí tá pronto para levar para a lixeira ou para fora de casa. A Política Nacional de Resíduos Sólidos foi instituída pela Lei 12.305 de 2010 e ela traz orientações e diretrizes sobre o que devemos fazer para destinar corretamente os nossos resíduos. Ela traz 3 medidas muito importantes. A primeira é reduzir. Quando você vai consumir alguma coisa, se pergunte, será que eu preciso realmente disso? Ou será que isso é só um supérfluo, só uma vontade momentânea? Isso já vai evitar de enviar muito lixo para a natureza. O próximo passo é reutilizar. Se você consumiu o produto e ele gerou um resíduo, você ainda pode ver se ele tem uma outra função para você. Isso é reutilizar. Nessa época da pandemia, a gente pede para reutilizar sacolas retornáveis de tecido ou de plástico durável para você fazer compras. Porque quando você vai fazer uma compra, você já coloca os produtos dentro da sacola e evita o contato desse material com o carrinho ou com o cesto, evitando assim contaminação. Quando você chega em casa, já tira os produtos da sacola, desinfeta essa sacola com álcool 70 ou com uma água sanitária, e as verduras e legumes pode deixar de molho em 1 litro de água com 1 colher de sopa de hipoclorito ou água sanitária, né? E agora o próximo passo é reciclar. A reciclagem, ela tem inúmeros benefícios. Ela gera trabalho e renda para quem trabalha com reciclagem, o aproveitamento da matéria-prima, então você evita que mais recursos sejam retirados da natureza para produzir aqueles produtos, economiza água e energia. Mas quando você vai colocar alguma coisa para reciclar, dá uma limpada, uma lavadinha rápida com pouca água, pelo menos para tirar aquele resto de alimento que fica,
Porque quando você deixa aquele alimento estragar, quando você, por exemplo, joga uma caixinha de suco com o resto de suco ali dentro e aquele suco estraga, isso diminui o custo do material para quem trabalha nas cooperativas ou trabalha com reciclagem, né? Exceto o garrafa de óleo, pode jogar com um restinho de óleo porque você gastaria muita água para limpar aquilo. Mas de forma geral, você vai contribuir muito para a economia de energia e de água se você reciclar. Aumenta então a vida útil de aterros, porque para produzir aterros você precisa de áreas gigantes do tamanho de estádios de futebol, e isso acaba suprimindo vegetação nativa, tirando o habitat de outros animais. E o aterro que a gente esgotou, né, que para onde iam os resíduos da cidade de São Paulo, ele tinha montanhas de lixo do tamanho do edifício Itália. Então você imagina a quantidade de lixo que a gente produz por dia, né? E reduz muito os impactos ambientais. É muito importante que para quem não tem o serviço de coleta domiciliar na porta, quem não tem um caminhão passando para pegar os recicláveis, se tiver um ecoponto próximo, ele aceita. Ele vai aceitar papel, papelão, plástico, vidro, metal, aceita restos de poda de árvore e aceita também alguns móveis e entulhos até 1 metro cúbico. Agora a gente vai falar sobre como separar os resíduos e quais são recicláveis, né? Aqui temos alguns papéis e caixinha Tetra Pak, que são recicláveis. As caixinhas a gente costuma abrir e dar uma lavada nela só com água para tirar esse resíduo, né? Então as caixinhas a gente corta aqui e lava só com água para não evitar de estragar restos de alimento lá dentro. Tudo isso o caminhão de coleta seletiva pega e vai para as cooperativas serem reciclados. Os plásticos também são recicláveis, tá? Tem tipos de plásticos como o isopor e o plástico laminado. Tem muitas cooperativas que não pegam porque o custo deles é muito baixo, então você tem que juntar um volume muito grande desse material para ter um valor comercial. Então esse tipo de material muitas vezes acaba indo para aterro, por isso que a gente pede para evitar o consumo, já evitar a compra de bandejinhas de isopor e de papel laminado, de plástico laminado, desculpa. Aqueles isopores que são dos eletrodomésticos, geralmente as cooperativas reciclam. E coisinhas muito pequenas, assim como canudinhos, também geralmente acabam passando na esteira e vão para aterros sanitários. Então a gente pede também para evitar o consumo de canudinhos. Eles já são proibidos, né, aqui em São Paulo. Já tem alternativas como canudinhos de bambu, de metal, mas a gente pede para evitar, para tomar no copo mesmo, na garrafa, né? Aqui tem metal, que também recicla e tem um valor alto não, né? Mas tem um valor um pouco maior para quem trabalha com reciclagem. Vidro também recicla. E se o vidro estiver quebrado, finge que esse copo está quebrado, a gente pode colocar ele dentro de uma garrafa PET, tá? Coloca. E isso vai evitar que entre em contato com o pessoal da limpeza, com os trabalhadores da limpeza, evitar que eles se cortem, né? Porque tem muitos acidentes com os trabalhadores da limpeza, com vidro e com metal também. Então, quando você tiver metal pontiagudo, quando tiver vidro quebrado, coloca dentro de uma garrafa PET, assim, fecha bem, tá? Às vezes, ou enrola no jornal e sinaliza que é material cortante, para evitar mesmo que eles se machuquem. E tem os materiais que não são recicláveis, como bucha, esponja, tecido também não recicla, vai tudo para aterro, aquelas máscaras de pano também vão para aterro sanitário, então você pode jogar no lixo comum. E tem também os resíduos específicos, como pilhas e baterias, que você pode levar para pontos de entrega voluntários que estão espalhados pela cidade. Depois eu vou passar para vocês um site que você coloca o seu endereço e o tipo de resíduo que você quer descartar, como CD, e aí eles vão dar os pontos de entrega voluntária mais próximos da sua casa, tá? No caso de óleo usado, se você souber de alguém que sabe fazer sabão caseiro, é uma boa alternativa também para reutilizar esse óleo ou fazer parcerias com empresas que podem devolver em produtos de limpeza. Eles vêm recolher o óleo usado e depois devolvem em sabão, em produtos de limpeza. Tem outros resíduos também que podem ser levados em pontos de entrega voluntária, como pneus,
eletrônicos, e aí são resíduos mesmo específicos que não são descartados no ecoponto e nem o caminhão de coleta seletiva passa para pegar, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida de que material descartar, se ele é reciclável ou não, a gente vai abrir agora no fim do vídeo para perguntas. Muito obrigada! Bom, pessoal, então estamos aqui com a nossa primeira oficina ambiental gravada sobre gestão de resíduos sólidos em época de pandemia, direcionada para os moradores do Residencial Espanha, né? E vocês podem depois deixar os comentários abaixo, perguntas, e nós responderemos assim que possível, tá? Bom, então a situação dos resíduos no Brasil é bem grave, é o quarto maior gerador de resíduos do mundo, a gente produz muito lixo, né? O lixo é cientificamente chamado de resíduos. É tudo aquilo que a gente não aproveita mais. E muitas vezes, descartando inadequadamente, acaba caindo nos mares, lagos, rios e afetando toda a fauna marinha, afeta também a fauna terrestre. Muitos animais pensam que é comida e acabam ficando cheios, como esse pássaro, né? Cheio de plástico no intestino, no estômago. Muitos animais ficam presos no resíduo e hoje a gente sabe que queimar lixo em casa é crime, está sujeito a multa e detenção. Então, qual que é a melhor destinação para os resíduos? O que que é o melhor procedimento que a gente pode fazer? Reciclar é bom e reduzir é ótimo. Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, então, como a gente viu no vídeo, né? A primeira medida é a redução. Como não gerar e reduzir os resíduos? Utilizando materiais mais duráveis. Então, pesquisas científicas mostram que se a gente usar copos de plástico que duram mais, ou de vidro ou de metal, ao invés de copos descartáveis, a gente pode economizar muita água e muita energia. Claro, lavando o copo com pouca água, não vai ficar gastando um monte de água para lavar, né? Cada vez que usar. E usando sacolas retornáveis, embalagens também mais duráveis. Então, tem lugar que a gente consegue negociar também com o comerciante para a gente levar o nosso pote e falar: olha, põe, ao invés de colocar as castanhas ou as bolachas num isopor, coloca no meu potinho, né? Pesa o potinho antes na balança, depois coloca as castanhas e assim a gente evita de consumir muita embalagem. Essas lâmpadas também de LED, elas duram muito mais tempo do que as lâmpadas incandescentes, apesar de elas terem um custo econômico maior, depois, como ela vai durar muitos anos, acaba apagando também. O tanto de energia que a gente economiza com essas lâmpadas LED acaba pagando o custo inicial dela. Outra medida para reduzir os resíduos é utilizar essas sacolinhas de tela ou de pano que a gente pode costurar, ao invés de sacolas descartáveis, né? Porque muitas sacolinhas também acabam indo para aterros, superlotando aterros. Então, por exemplo, quando a gente vai comprar uma fruta, a gente pode simplesmente colocar na nossa sacolinha de pano e depois lavar. Como não gerar também resíduos na hora da compra, né? Então, a gente vê as embalagens os alimentos que têm menos embalagens. Ao invés de comprar um monte de cápsula de café, vamos pensar, né, em passar uma vez só o café, deixar lá na garrafa, evitar de usar bandejinhas de isopor, que a gente viu que a maior parte vai para o aterro, porque as cooperativas não pegam, preferir produtos a granel, e aí levar a nossa embalagem quando der, né? Consumir mais frutas, mais legumes, verduras, mais alimentos assim que vêm da natureza e não ultraprocessados. Isso vai ajudar a nossa saúde também. Canudinhos, né? Que hoje já temos outras alternativas. A gente pode tomar na garrafa mesmo, não precisa, assim, não é uma coisa ultra necessária, mas hoje já tem alternativas como canudinhos de bambu, de metal, de papel, que são menos impactantes do que de plástico, que acaba não sendo reciclado. Outra medida é reutilizar.
Então, quando alguém faz aquele artesanato, né, na verdade ela está reutilizando, ela está reaproveitando aquele material que já não serve para o fim inicial, né, não tem mais aquela função que ele veio, então a gente usa para outra coisa. O jornal dá para virar sementeira, embalagens Tetra Pak, garrafa PET, canos de PVC, a gente consegue fazer essas hortas verticais, reaproveitando esses materiais que duram muito tempo também. Dá para fazer outros vários estilos de hortas verticais em casa, se a gente não tem espaço, mora em apartamento, mora em casa e não tem um quintal com terra, dá para a gente aproveitar embalagens para plantar as nossas hortaliças, os nossos temperos, utilizar caixas de feira, né? Nesse caso, a pessoa forrou a caixa de feira com uma manta bidim para evitar cair a terra para fora, para ajudar na drenagem, né? Coloca a terra vegetal e planta direto na terra os nossos temperos. Tem aqui também uma cápsula de café que a pessoa reaproveitou para fazer sementeira. Depois que cresce, transplanta para o lugar que vai crescer mesmo a planta. Aqui temos vários estilos de espiral de ervas, que é muito interessante esse formato de canteiro, porque você cria microambientes, né? Microclimas dentro do espiral. Dá para você plantar ervas medicinais, temperos, é, e essas partes mais altas do espiral, ela é a zona onde bate mais sol. Tem plantas que gostam de mais sol e que gostam de menos umidade. Já a parte inferior da espiral de ervas é onde acumula mais água, então a gente pode colocar plantas que gostam de ambientes mais úmidos e que gostam de um ambiente mais sombreado. E essa espiral de ervas é muito interessante porque dá para fazer com telhas, é, com tijolos, com garrafas, com bambu, tudo que você conseguir reaproveitar, né? E fica bem bonito. Irrigador solar. Esse irrigador a gente fez lá num condomínio na Zona Sul, lá no Ponte Baixa, reaproveitando materiais também. E ele tem um manual disponível, eu coloco na descrição do link aqui, o manual, se não me engano, é da Embrapa, para construir esse irrigador solar por gotejamento. Então, o sol bate nessa garrafa, bate em todas as garrafas, né? Mas essa garrafa preta, ele absorve mais calor, o ar expande lá dentro e empurra a água que está na outra garrafinha de baixo, e com isso ele faz pressão para a água pingar nessa parte aqui que está com essa mexeriquinha aqui de plástico, né? E ele vai irrigando por gotejamento a hortinha. Também dá para aproveitar bombonas, esses tambores de alimentos, para fazer mini cisternas que captam água da chuva e depois a gente pode reaproveitar essa água para lavar o quintal, para regar as plantas. Bancos de pallets também foi uma iniciativa que a gente fez com os moradores do Ponte Baixa. Foi muito interessante, a gente conseguiu essas doações de pallets da Leroy Merlin, casas de material de construção, e os moradores fizeram vários estilos de bancos, né? Todo mundo colocou a mão na massa e fizeram esses bancos aqui muito legais para colocar nas áreas comuns, porque eles não tinham bancos lá. Fizeram até esse suporte aqui para a linha, né? E dicas para reciclar, então. Os materiais que as cooperativas pegam, né, os recicláveis como papel, plástico, vidro, metal, não é todo plástico que pega, né, como a gente viu no vídeo, plástico laminado, as bandejinhas de isopor, tem uns plásticos também que são mais moles, que geralmente vem em embalagem de tomatinho cereja, que não pega, tá? Mas, em geral, qual que é a recomendação para a gente enviar esses recicláveis? Limpar o material minimamente, né? Não gastar um monte de água limpando, mas assim, tirar os resíduos de alimentos para não perder o valor econômico desse material. Papel sujo não recicla, tá, gente? Então, papel higiênico, guardanapo, aqueles papéis assim de papel toalha, não recicla. Mesmo que a gente só use para enxugar a mão, não recicla, tá?
joga junto com o rejeito no lixo comum. Plástico laminado, a gente já falou, vidro quebrado, embalar em jornal ou dentro da PET e identificar. Não usar latinhas como cinzeiro ou lixeira. É muito importante isso, gente, quando bebe a cervejinha lá, não jogar cigarro dentro daquela latinha, não jogar papel dentro, porque tudo isso vai atrapalhar o processo da reciclagem, tá? E sobre resíduos específicos, porque tem muitos resíduos que a cooperativa não pega, nem o ecoponto, e alguns catadores também não pegam, né? E é muito importante que esse resíduo não seja descartado junto com o lixo domiciliar, o resíduo comum, porque, por exemplo, as pilhas e baterias têm componentes muito tóxicos que podem contaminar o solo, liberam muitos componentes, então é importante que a gente destine corretamente. Tem pontos de entrega voluntária, e aqui a gente deixou essa descrição, né? Vocês podem pausar o vídeo e anotar esses locais onde tem pontos de entrega voluntária, onde recebem pilhas e baterias. Talvez agora, nessa época de pandemia, alguns lugares não estejam abertos, então a gente pode até entrar em contato, ligar para esses lugares para ver se eles estão recebendo. Mas o que a gente recomenda? Como são resíduos muito pequenos e às vezes ficam muito longe, aqui a gente identificou esses locais nesse site aqui, ó. No canto direito inferior tem o e-cycle, né? Você entra nesse site, coloca o seu endereço ou seu CEP e o tipo de resíduo que você quer descartar. E ele vai te dar os pontos de entrega voluntário mais próximos da sua casa. Só que, mesmo assim, são longe, né? Você olha Diadema, Shopping Praça da Moça, esses lugares são meio distantes do Residencial Espanha, e mesmo assim são os que a gente achou no mapa que são os menos distantes, né? Então, o que vocês podem fazer? Fazer uma campanha no condomínio e falar assim: olha, gente, a gente vai coletar pilhas e baterias. Vamos armazenar nessa caixa aqui ou nessa sacola pilhas e baterias que vocês não estejam mais usando, que queira descartar. E aí, uma pessoa pode ir lá levar nesse ponto de entrega voluntária os resíduos do condomínio todo, assim, também economiza combustível, né? Evita esse deslocamento. Então, essa é a carinha aqui do site, né? Você vai entrar no e-cycle e na internet, e aí você digita lá o que precisa descartar. Ele tem todo tipo de material. Onde deseja descartar, você coloca o seu endereço e não precisa colocar e-mail, tá? É só clicar no buscar que ele vai te dar já os endereços dos pontos de entrega voluntária. Nesse formato aqui. Aí, se você clicar nos ícones verdinhos, ele vai abrir um mapa e te mostrar no mapa onde ficam esses pontos de entrega voluntária. Dessa forma, assim, que ele vai abrir, né? Bom, óleo usado, tem gente que faz sabão caseiro e tem esse Instituto Triângulo, que é uma das empresas que faz essa coleta do óleo. Eles deixam um container, né, um latão na entrada do condomínio. E aí, quando vocês ligam para eles, quando enche esse latão com as garrafinhas de óleo usado, né, eles vêm buscar e, em contrapartida, eles deixam sabão e produtos de limpeza para o condomínio. Medicamentos, também é importante dar o destino correto. Se for aqueles vidrinhos que vem comprimido dentro, tudo bem. E não tiver resíduo desse medicamento, você pode jogar nos recicláveis. Mas cartelinhas com medicamento vencido, ou no caso de medicamento líquido, né, que vem no frasco, é importante levar em UBS ou AMA, que eles têm coletores para receber esses medicamentos. Lâmpadas também, essas lâmpadas fluorescentes, né? Tem local que recebe, como Leroy Merlin, Carrefour. É importante também dar a destinação correta. E se tiver quebrado, embalar no jornal, né? Tem os ecopontos. Esse ecoponto Alvarenga é o mais próximo do Residencial Espanha,
que fica na Estrada do Alvarenga, número 2475. Lá eles recebem restos de construção civil, móveis usados, móveis velhos, né? E resto de poda, só que recebem esse tipo de material até 1 metro cúbico, tá? Mais do que isso, tem que chamar uma caçamba para vir recolher. E recebem também os recicláveis comuns, que são papel, papelão, vidro, plástico, metal, né? Aqui temos orgânicos e rejeitos. Acaba indo tudo junto, porque a gente ainda não implantou compostagem no Residencial Espanha, mas, e por enquanto vai tudo para aterro, mas a gente sabe que os resíduos orgânicos, como cascas de frutas, verduras, legumes, sementes, saquinho de café, borra de café, casquinha de ovo, tudo isso dá para a gente compostar e vira adubo para as nossas plantas, né? Um adubo muito rico, muito nutritivo. Tem um processo que usa minhoca também, que pode virar humus de minhoca, que é um composto orgânico, um adubo muito rico em nutrientes que as plantas precisam. E tem esses rejeitos à direita aqui, como bucha, cigarro, tem lugar que consegue até reciclar, bituca de cigarro, né? Mas a maior parte acaba indo para aterro mesmo. Tecido, papel higiênico, cotonete, plástico laminado, todas essas coisas, fralda, absorvente, são destinadas aos aterros sanitários. Então, é a coleta domiciliar, o caminhão da Ecourbis passa pegando, né? E vai direto para os aterros. E fica a reflexão para a gente, né? O que podemos fazer pelo nosso planeta? Como que podemos viver aqui de uma forma que seja menos impactante, que a nossa pegada ecológica seja menor, ou seja, que a gente não gaste tantos recursos, tanta água, tanto solo para a gente poder viver, né? O ser humano é o único animal que produz esse impacto gigantesco, um impacto ambiental no planeta, e a gente não pode esquecer que a gente faz parte do meio ambiente, não é o meio ambiente lá e a gente aqui, né? Nós fazemos parte do meio ambiente, somos mais uma espécie animal. O ser humano é uma espécie animal, entre todas as espécies que vivem no planeta, né? Então, vamos fazer essa reflexão. O que podemos fazer no nosso dia a dia para impactar menos? Muito obrigada, gente. Agora a gente vai mostrar um vídeo, só uma introdução da próxima oficina que a gente vai ter sobre compostagem, tá bom? Não percam. Já. Gente, então hoje eu vou mostrar uma composteira caseira que dá para qualquer pessoa fazer com custo muito baixo. Alguns lugares até doam esse material, mas eu comprei cada balde por R$5. Então, ao todo eu gastei R$15, né, para fazer e um pouquinho mais para comprar serragem, mas a gente pode usar como matéria seca também folhas secas, um pouquinho de jornal, mas não é muito indicado papel, é mais indicado essa serragem ou folhas secas mesmo, para a gente usar como cobertura, tá bom? Então eu vou explicar primeiro como confeccionar a nossa composteira. Ela vai ter 3 baldes. Na verdade era para esse último ser redondo também, mas como não tinha na padaria, eu peguei um quadrado. O balde de baixo vai ser a caixa coletora. Ela vai coletar o adubo líquido que vai cair da decomposição dos alimentos. Essas outras caixas vão ser as caixas decompositoras, onde vai acontecer todo o processo de decomposição da matéria orgânica para virar o nosso adubo, tá? Então, como que a gente vai começar? Os 2 baldes coletores, a gente precisa fazer furos embaixo, para que passe o nosso adubo líquido, para escorrer, drenar o nosso adubo líquido, tá? Esse furo a gente faz com uma broca de 6 milímetros e furinhos do lado, não sei se vai dar para ver na câmera, né? Furinhos do lado, esses furinhos ficaram um pouco maiores, mas o ideal é que eles tenham 2 milímetros. Então, vai ser furo embaixo, furo do lado e uma tampa também furada. A gente pode cortar com faca, com estilete, tá? O ideal é que a gente deixe essa bordinha aqui, ó, para ela servir de sustentação para o balde de cima, tá? Opa. Aí, ó, porque dessa forma o balde para. Beleza? Não é ideal cortar todo rente aqui. Deixa uma bordinha. Então, como que a gente vai começar a nossa compostagem? Começa colocando esse primeiro balde aqui. Enquanto a gente vai usar um balde só, tá?
A gente vai pôr terra. Nossa, derrubei. A gente vai pôr terra no fundo. Pode pôr mais ou menos uns 2 dedinhos de terra, 3. Essa terra também vai ser boa para inocular os micro-organismos que vão ajudar na decomposição e vai acelerar o nosso processo, tá bom? Ou se mais pra frente alguém quiser colocar minhoca no sistema, ajuda também para acelerar a decomposição, tá? Então, colocou a terra, aí, resto de alimento. Ó, aqui eu tenho restos de casca de banana e casquinha de inhame cozido. Tem uns palitinhos de fósforo. Na oficina específica para compostagem, depois, eu vou mostrar o que pode e o que não pode na composteira, tá? Porque tem coisas que são orgânicas, mas não é bom colocar na composteira doméstica. É bom sempre ter um potinho assim, ó. A gente improvisou porque a gente tem uma panela, a gente tá sem potinho. Na cozinha, pra poder ir coberto, pra não sentar mosquinha, tá? Pra você poder armazenar até o horário que você juntar um certo tanto de resíduo para colocar na sua composteira. Depois disso, você vai cobrir com serragem ou com folhas secas e pode cobrir bastante, tá bom? Pode cobrir bastante, cobre até tampar todo o resíduo orgânico, para você não ter problema de mosca. Pode vir algumas mosquinhas daquelas de banana, né? Mas se você cobrir bem, não tem esse problema. Aí, ó, cobriu o resto de comida, beleza. É esse o processo. Então, a gente vai fazer toda vez que tiver resto de comida, vai jogar e colocar serragem. Jogar comida e cobrir tudo com serragem, até encher. Depois que encher o pote, você... e sempre deixa tampado, tá? Todo dia que você cobrir com serragem, tampa o pote, deixa fechado. Depois que encheu, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o outro pote vazio em cima, né? Então, vai colocar esse aqui assim e vai colocar o pote vazio em cima. Até que o pote de cima encha também. Quando o pote de cima encher, já vai ter dado mais ou menos um mês para compostar o pote de baixo. O ideal é que encha em um mês. Às vezes, se você mora numa casa muito numerosa, com muita gente, você vai precisar de mais composteiras, tá? Porque esse sistema todo geralmente dá para uma pessoa só que não come tanta fruta, tanta verdura e legumes. E aí depois que encheu, depois que decompôs, você vai tirar o adubo. E esse adubo ele fica que nem terra mesmo, ele fica que nem substrato. Ele vai ficar dessa cor mesmo e com cheiro de terra, sabe? É que eu não tenho ele pronto, mas ele vai ficar dessa cor aqui, vai ficar úmido e muito importante, gente. Pelo menos umas 2 vezes por semana você dá uma revolvida, porque esse sistema por enquanto ele tá sem minhoca. Então você precisa oxigenar, vai ser uma decomposição que vai precisar de oxigênio. Então 2 vezes por semana você dá uma mexida nele, com uma colher, uma pazinha, para ele oxigenar, tá bom? E você vai ver que ele vai escorrer um líquido, que é o nosso adubo líquido, olha. Ele vai ficar assim escurão. Esse adubo depois dá para você jogar nas plantas também, dissolvido, uma parte dele para 9 partes de água, tá bom? Esse adubo é muito rico também. Ele e o adubo sólido que vai sair da nossa composteira são ótimos para as plantas, eles dão aquela bombada e as plantas crescem porque tem os nutrientes que a planta precisa, tá? Então, na oficina de compostagem doméstica que a gente vai ter depois, não percam, que a gente vai falar tudo que pode e o que não pode na composteira e a gente vai explicar